Hexa vem esse ano, galera? De um jeito ou de outro, viu? Se não for o nosso 6º ano campeões, vai ser o 6º ano consecutivo perdendo. Pelo amor de Deus, não pesa o clima. Vamos rodar a vinheta aí, porque não, vamos ganhar. E agora começa mais um? Pode falar. Oi, gente, meu nome é Rayane. A gente tá no nosso último episódio do semestre, mas assim, não fica com saudade, a gente volta depois das férias, né, Lari? Com certeza. Gente, meu nome é Larissa, eu faço parte do 5º termo, agora logo mais 6º, de publicidade e propaganda, e estamos aqui para tratar desse tema, gente, a publicidade dentro da Copa do Mundo. Quando a publicidade entra em campo, gente, é sucesso, é gol, com certeza. Né, Rai? É isso aí, galera. A publicidade na Copa em 2026 tá muito forte, tá? A publicidade global deve aumentar mais de 10,5 bilhões de dólares nesse mundo. Olha como movimenta. Vai Você movimentar tá vendo grana, movimento? hein? Vai movimentar uma grana. Só que assim, a gente não veio falar sobre isso agora, nesse momento. A gente veio falar sobre como a publicidade e a educação física trabalham juntos para movimentar a esperança de quem tá aí na telinha assistindo, tá? Então Com a gente vai certeza. apresentar agora nossos ilustres convidados da Mais noite. que especiais de hoje, hein? As estrelas da noite. Com certeza. E bota estrelas nisso, tá, gente? Vamos começar com ele. Eu vou falar o nome depois para ter o suspense, tá bom? Ele é graduado em Educação Física e Nutrição, doutor em Promoção de Saúde, mestre em Performance Humana, especialista em Filosofia do Exercício, especialista em Atividades Físicas e Academia, professor universitário há mais de 30 anos, ex-atleta de atletismo pela Seleção Brasileira, campeão sul-americano do Equador, vice-campeão internacional del México. Vocês já sabem quem é? Uma celebridade, gente. Uma celebridade. Bem-vinda, professor Washington Rodrigues. Seja muito bem-vindo, professor. Ah. É um prazer, saudações a todos. Uma satisfação estar aqui com vocês. Não, a gente assim, eu tô até com vergonha, gente. É uma estrela aqui, tá entendendo? Com certeza. Eu acho que levantamento de garfo foi o máximo que eu consegui até hoje. Ô, Rai. Não, assim, E não estamos sozinhos, tá, gente? Temos também o professor Maicon Malaquias, que é publicitário, pós-graduado em computação gráfica, coordenador de marketing e docente aqui no Unisalesiano. Seja bem-vindo, professor Maicon. Obrigado, gente. Obrigado pela recepção. Começou com a gente, encerrou com a gente. E eu lembro que a gente fez ele prometer que ele ia encerrar com a gente. Pois é, e ele voltou. Pois é, ele voltou, gente. Ele você voltou. viu? Estamos Ele aqui. cumpre É. sua palavra. É um prazer estar junto com vocês e uma honra estar junto aqui ao lado do professor Washington, aqui, nosso colega de trabalho. A honra é toda minha. Satisfação, Que gente. isso. Então, professor Washington, o senhor tem uma carreira no atletismo, é muito importante, né? A gente quer falar um pouquinho sobre o fato de como é para um atleta ter a questão de patrocínios. Por que é importante? E isso trabalha junto. O senhor teve alguma experiência que quer compartilhar com a gente? Falar um pouco sobre a sua vida profissional no atletismo, na faculdade também, que é sempre importante. Então, introduza a gente a sua vida de celebridade. Olha, o esporte como um todo, e claro, no caso eu fui agraciado com atletismo, me especializei em provas de velocidade, eu fui especialista na prova de 200 e 400 metros rasos. Eu sou natural de Minas Gerais, a cidade de Ipatinga, Minas Gerais. E eu saí de casa muito jovem, saí de casa com 16 anos, chegando em São Paulo, né? E atrás de um sonho, realmente, que era ter o acesso ao esporte com um apoio maior. Então, foi uma transformação social significativa em toda a minha vida, em todos os aspectos. E nesse espaço, quando eu comecei no atletismo, muito jovem, eu tive a felicidade até de conseguir me destacar em provas, né, em curto espaço de tempo. Então, com um ano, eu já estava representando a seleção brasileira. E a minha primeira oportunidade, quando participei com atividade física esportiva no âmbito escolar, que depois virou um espaço profissional. Então, eu participei da edição do Campeonato Nacional, eu fui campeão brasileiro por 4 vezes, fui campeão sul-americano 2 vezes, viajei por quase 7 anos pela seleção brasileira, conheci mais de 15 países e tive oportunidades grandes nesse espaço de tempo. Tive um tempo na Universidade da Flórida, fiquei por lá, né, num espaço de convivência, de treinamento, de aperfeiçoamento. Então, foi uma carreira realmente muito importante e muito significativa.
São 3 edições de campeonato mundiais na Grécia, na Itália, nos Estados Unidos, Pan-Americano no Caribe, nos Estados Unidos também, e vários outros países. Então foi uma situação muito positiva para mim e foi, na verdade, eu fui muito agraciado, tive muita sorte, né? E acabei depois migrando para a área acadêmica, que foi uma consequência natural. A educação física acho que estava no meu sangue, e isso fez parte da minha transformação, da minha história, que eu tento passar para os meus alunos nos dias de hoje. Rapaz, ele acha ainda. Ele acha que faz parte. Gente, eu teria certeza. Rapaz, olha para todo lugar que você foi. Isso é incrível. Não, verdadeiro tá de parabéns. campeão. Verdadeiro Rapaz, campeão em todos os em todos sentidos, os em tudo que fez na vida, incrível. né, professor? Meus parabéns. É. De verdade. Então, o senhor, mais do que ninguém, sabe nos dizer sobre esse sentimento, essa pulsação viva da torcida, de como a Copa movimenta as pessoas, de como a Copa traz esse sentimento de união, as competições, representar o Brasil lá fora, que é de uma responsabilidade tremenda, né? Conta um pouquinho pra gente. Por que, na sua opinião, isso gera tanta memória afetiva e desperta esse desejo de união nos brasileiros? Eu vou falar a respeito dessa questão até por uma experiência na condição de torcedor, principalmente, é claro, e todo mundo já usa mesmo essa expressão bordão, que o futebol é paixão nacional. Então, é claro que está implícito na nossa cultura, e nós temos grandes referências, e partir daqui do privilégio, né, que o rei do futebol, né, é brasileiro, e está eternizada a memória do rei Pelé. Então, é claro que isso veio transformando uma série de ações. As crianças, literalmente, recebem uma bola de futebol de presente, ou quando não compartilham. E por ser um esporte coletivo, ele tem um impacto totalmente afetivo. E você cria um senso de pertencimento justamente por isso. E uma vez que você vê alguém usando a tua camisa, né, ou seja, as cores do teu país, e levando a nossa bandeira, a nossa história, né, em âmbito mundial, isso é motivo de muito orgulho. Então as pessoas acabam criando essa afeição, né? Eu acho que esse é um fator importante. Então é óbvio que todo mundo tem essa expectativa porque se sente representado de alguma forma. Com certeza. Professor, eu acho que o senhor pode até puxar esse gancho para falar sobre como a publicidade trabalha isso também. Porque a gente vê isso muito em muitas propagandas, sempre relacionado com a Copa, sempre com esse espírito de união. O senso de pertencimento, né? O que o senhor tem para nos dizer sobre isso? A mídia aberta, principalmente, né, são os maiores índices de audiência que a gente tem. Elas são ligadas ao futebol, no geral. E quando chega de 4 em 4 anos e a gente tem a Copa do Mundo, a gente está falando das maiores audiências do planeta, né? Quando a gente soma, né, os países que têm o futebol como tradição, são as maiores audiências que tem. No Brasil não é diferente isso. A gente é um país com tradição muito forte no futebol, como o professor disse, né? Culturalmente, as crianças já recebem uma bola e isso cria uma atmosfera de sonho, né, de liderança. A gente tem grandes ídolos, Pelé, Ronaldo Nazário, Ronaldinho Gaúcho, Bebeto, Zico e uma série de outros nomes muito importantes, né? Romário, Neymar hoje, né? A expectativa que foi, mesmo ele vai, não vai, e o país inteiro ficou ali dividido e virou uma repercussão sobre isso. Olha para você ver como que isso repercute. Mas o que a gente pode falar é que a grande massa da mídia publicitária, ela vê esse momento como um canhão de divulgação. Então, mesmo nós a gente está atravessando uma migração muito acelerada, né, de veículo A para o veículo B. Vamos dar o exemplo das transmissões online. A gente passou pela última Copa, a primeira Copa sendo transmitida via YouTube pelo Cazé. Sim. Né? O Cazé TV, ele veio com uma proposta para acompanhar essa linguagem nova dos streamers, que saiu da TV aberta e migrou para os streamers. Eles viram uma oportunidade nisso, houve um grupo muito forte, pegou um influencer que estava representando muito bem o meio ali esportivo, casou isso e hoje virou uma concorrente da principal mídia da América Latina, que é a Globo, para você ver. A Globo hoje está tentando correr atrás do prejuízo disso, criando um canal paralelo, que é o GE, que pertence à Globo. Existem algumas teorias de que a Globo também tem participação no Cazé, mas isso são teorias, ninguém sabe na prática. Mas, para o meio publicitário, o período da Copa é um grande período. As maiores cotas de patrocínio hoje, elas estão relacionadas à Copa do Mundo. Os eventos esportivos em si,
né? Daqui a 2 anos a gente tem as Olimpíadas, Sim. que também é um período mágico, é um período muito forte, é um período de audiência muito grande. Mas o que a gente pode ver hoje é uma transformação. A mídia aberta tem a sua importância, mas a mídia hoje online, ela está brigando pau a pau com isso. Né? E as empresas enxergam isso, elas têm que dividir essa atenção, dividir essa verba que elas têm. As mídias vão tentando oferecer novos formatos disso, de transmissões. Para você ver, o Thiago Leifert está voltando, né? Ele foi para o online, saiu da aberta, foi para o online, agora está voltando para a TV aberta. O SBT foi lá, contratou ele, o Galvão falou que tinha aposentado, aí agora voltou, Ele voltou. Ele voltou. Né? Então, assim, a gente vai vendo essa transformação, porém, né, o que a gente percebe com muita clareza é que, por mais momentos duvidosos que a gente passa culturalmente, politicamente, o futebol, ele parece uma TV a válvula. Vocês não conheceram isso, né? Ele, em determinado momento, ele está frio, mas aí parece que a coisa vai esquentando, aí vai, sabe? A galera vai se contagiando com aquilo, e aquilo vai se envolvendo, e a galera vai vendo, e quando vê, você já está envolvido com a família, já está reunido, já está na frente da televisão, o país está avançando, e aí fica todo mundo naquela atmosfera que todos conhecem de 4 anos. Eu acho que a gente tá bem fora do clima de Copa. Eu acho que a gente não tá acreditando muito, não. Eu acho. Você começou a lembrar da Copa passada, né? Pesou. Não, E tá foi pelo Caser que fala, né? Que eu descobri que a gente tinha perdido. Porque eu tava assim, no restaurante, e tava o telão lá, e tava todo mundo assistindo. Só que, ansiosos, a gente botou no celular. No que a gente botou no celular, a gente viu quando o Brasil perdeu. E todo mundo, e a gente assim, ó. Minha nossa. Foi triste, mas tudo bem. Infelizmente, assim, o professor viu todos os títulos que eu vi. Eu vi 94, eu vi 2002, a gente viu a final de 98, a tristeza que foi, né? Então, assim, nós vimos títulos. O professor provavelmente viu a grande seleção que não foi campeã, que foi a de 82, né? Aí só pode falar até mais algumas coisas, professor. Eu acho importante a gente mencionar que, na verdade, as referências que nós tivemos, principalmente a título de liderança. E, realmente, os treinadores como o Tele Santana, que foi muito importante, ele era um transformador e era um cara que tinha uma visão muito grande, até de acolhimento. Então, era bem quase uma família e muito rigoroso. Mas essas particularidades não entram na questão. É que, tecnicamente, o Brasil realmente era muito mais coeso, né? Então, a Copa de 82, realmente, a seleção Canarinho, que chamavam, foi fantástico e era um futebol muito bonito e encantou o mundo inteiro, né? Nós tivemos literalmente uma fatalidade, que é coisa do futebol, de um suposto, né, vamos dizer assim, personagem que acabou acabando com o nosso sonho, que era o italiano Paulo Rossi, na época. Já temos uma pessoa a odiar, tá, galera? Perdemos por isso, exatamente. E esse cara, na verdade, nem se destacou tanto depois. Eu acho que o maior protagonismo dele foi justamente nesse jogo contra o Brasil. O Brasil foi eliminado, né, pela Itália, mas tinha muita possibilidade e chance de realmente ter sido campeão. E tanto que atraiu o público de tantos países, de modo geral. Todo mundo torcia para o Brasil. Mas era um futebol muito bonito. E era um grupo muito importante para a época. Zico, Sócrates, tinha o Éder do Atlético Mineiro, né? Tinham vários, Toninho Cerezo, Júnior, e por aí vai. Mas a questão maior é que, daquele censo, existia um detalhe muito importante que era mais alvoroçado, a questão do patriotismo mesmo, sabe? Então, o país inteiro se mobilizou em função disso. A gente fazia, assim, enfeitavam as ruas, né? As calçadas e sabe, as bandeirolas pelas ruas atravessando de fora a fora. Então, era um senso muito grande de envolvimento nesse sentido. E isso perdeu-se um pouco, infelizmente. Então, eu penso que a possibilidade de resgatar isso com as nossas crianças e tudo ainda é muito saudável. E por que não? Sim, né? Então, é uma ocasião importante. E o futebol, na verdade, ele tem realmente essa magia, como o professor mencionou, das Olimpíadas. Você imaginar que um conglomerado absurdo e complexo de várias outras modalidades esportivas juntas para poder causar quase o mesmo efeito que o futebol faz sozinho. Sabe? Então, é um detalhe bem importante a gente analisar isso. E como vocês mencionaram em valores, é a mesma coisa da cultura americana com o futebol americano, com o Super Bowl. Sim. Né? Tem um impacto muito grande também de transmissão e a venda dele midiática é muito forte. A maior audiência dos Estados Unidos é a final.
É a final do futebol americano. É o Super Bowl? O Super Bowl. Exatamente. A edição desse ano, praticamente, foi em torno de 10 milhões de dólares, praticamente 50 milhões de reais para 30 segundos de publicidade. Sim. Olha só. Então, vocês enxergam semelhanças entre a forma como o esporte conquista os fãs e a forma como as marcas conquistam os consumidores? Eu vejo que tem uma similaridade nesse aspecto, mas eu penso que realmente tudo é uma questão de estratégia e realmente a mídia faz muito bem isso. Os patrocinadores, né, as grandes empresas, quando investem por esse lado, eles apelam pelo lado da questão do fundo emocional. Com certeza. E eu acho que tem um valor agregado justamente nesse sentido, porque você vender uma marca por si só, ela não vai causar tanto efeito quando você cria isso associado a valores, sobre Exato. esperança, sobre a possibilidade de autovalorização, de acreditar, de companheirismo e criar um clima mais de familiaridade, vamos dizer assim. Eu penso que a partir daí, quando mexe com o emocional das pessoas, a probabilidade para sucesso em vendas, principalmente dos produtos, é muito maior. Com certeza. E é isso que nós vamos ver agora numa campanha publicitária que a gente separou para assistir aqui juntos, que foi da Brahma, a Brahma que trouxe. Vamos assistir? Roda a produção. Enquanto isso, pega a bola, joga a bola, é gol! A Rayane, o sonho dela, gente, é ser comentarista. Gente, olha, eles vão ganhar, tá? Pode ter A certeza. gente vai dar que eles vão ganhar. sugestão para que nos próximos jogos universitários você e a Lari vão narrar. Mas vocês Opa, eu aceito, tá? De bom Ah lá. grado. Vamos Ah lá, lá. pessoal, começou. Essa é a campanha da Brahma, pessoal, que chama Tá Liberado Acreditar. E ela trabalha justamente essa questão das superstições que o torcedor raiz tem e também esse momento de desconfiança com a seleção, de quebra de expectativa, né? Depois de perder uma Copa. E foi criada também pela África, pela agência África, muito Nizam Guanais. Nizam Guanais é o grande mentor grande da África. pensador, né? Aí a gente tá tentando convencer, né, o nosso querido brasileiro a acreditar. Porque, gente, querendo ou não, todo ano a gente vai tentar acreditar que vai dar certo, como eu estou acreditando fielmente agora. E todo ano o espírito se ressuscita, né? Esse Todo espírito de torcedor, de patriotismo. É um período muito... A campanha vai mostrar Ancelotti. É a primeira vez que a seleção brasileira vai disputar uma Copa que não tem um treinador brasileiro. Né? E isso cria um ceticismo muito grande entre nós brasileiros. Sim. Né? Até ele conseguir avançar as próximas fases. Aí você vai ver esse espírito vai mudar, acabar. como já aconteceu no passado. O professor pode lembrar do Dunga na Copa de 90, depois de 94, o próprio Ronaldo na Copa de 2002, que vem lesionado. Então, essa campanha, ela mostra mais ou menos, se vocês observarem desde o início, ela começa com uma descrença, mostrando o título de um jornal, falando que 72% não acredita que o Brasil vai trazer o Hexa. E aí, conforme eles fazem essa bola com o jornal, a galera vai brincando, vai sentindo essa provocação e aí vai contagiando toda a população. Olha lá, aos poucos a população vai abraçando a causa e vai aumentando o interesse pela Copa do Mundo novamente. É esse o espírito dessa campanha. Essa campanha ela vem mostrar que aos poucos o brasileiro ele vai resgatando esse espírito de interesse pela Copa do Mundo. Com certeza. E olha só como o produto, como a Brahma, ela insere o produto de maneira extremamente natural dentro das cenas, dentro do cotidiano. E ela está mostrando lances que foram emblemáticos na história das Copas do Mundo. Né? O professor está vendo ali muitos lances. Olha lá. Tafarel! O elemento com o fato de nostalgia, né? pegar o pertencimento do brasileiro. Porque olha o cenário, olha onde está acontecendo as coisas. Olha essa cena final. Essa cena final, vocês provavelmente não assistiram, mas o professor que assistiu, ó. Ele vai perceber a referência. Ó. Vai bater o pênalti. Olha o rabinho de cavalo. É uma alusão ao Roberto Baggio. Roberto Baggio, Olha só. Copa de 94 nos Estados Unidos. Ó. Quando ele errou, e aí nós conquistamos aí o tetracampeonato. Gente, Perfeito. pura nostalgia. Gente, eu me emociono demais, gente. Ai, eu gosto demais, não tem como. E é interessante, foi a estreia do Ronaldo Fenômeno na seleção. Na seleção. Né? A primeira Copa do Mundo ele dele. tinha 16 anos. 17 anos. 17 praticamente. anos. Só queria comentar que o Ronaldo, ele é referência até hoje, porque o meu sobrinho de 15 anos só fala do Ronaldo. Olha lá o Ronaldo. Na verdade, ele é referência, inclusive, até entre os próprios jogadores. O corte de cabelo característico, né? Gente, incrível. E a bola? A bem bola, improvisada, tipicamente brasileira.
E é o que? Perfeito. Cara, O Brasil essa campanha- acredita no Hexa. Nossa, campanha- olha. Nossa, Absolute Cinema. Olha lá, tá liberado o Brasil acreditar. Brasil com S, hein, galera? Com S. Com S. Tá liberado acreditar. Professor, eu quero a sua opinião a respeito disso. O que o senhor tá achando dessa propaganda? Quero sua opinião. Faz jus ao que sempre falamos, né? A paixão nacional. Então, esse é um fator importante porque mobiliza. E o que eu vejo que é fantástico, e inclusive faz parte da nossa cultura, é que você agrega diferentes posições e classes sociais. O futebol, na verdade, ele é altamente inclusivo. E esse é um fator muito significativo. Então, a gente conseguir analisar justamente isso, na verdade, dá um chacoalhão, vamos dizer assim, né? Para que as pessoas se mobilizem e todo mundo comece a realmente acreditar. O lado bom é que, inevitavelmente, mesmo no nosso cotidiano, a gente ainda tem um pouco dessa referência. Houve um tempo que as pessoas, então, realmente paravam o expediente de trabalho para o pessoal ir mais cedo para casa para assistir o jogo, ou alguém combinar entre si de fazer alguma coisa. Então, vai puxar uma reunião familiar, uma reunião entre amigos, ou se reunir num bar, seja onde for. Mas tudo agrega a questão da coletividade. Então, eu acho que esse que é o lado importante. Então, imaginar, por exemplo, na hora que você comemorar um gol, independente de quem esteja do seu lado, se você conhece ou não, você acaba abraçando, porque está todo mundo celebrando. Então, esse é a magia, sabe? Essa energia é muito importante que não se perde. Então, tem muito a ver realmente com a gente, com a essência nossa, e a gente sentir, na verdade, um senso de recompensa. Então, eu acho que esse é o lado positivo que o esporte e o futebol, particularmente, faz por nós. Com certeza. Como é que foi sentir isso ao vivo, professor? É porque a gente nunca sentiu. É. Eu Só de espero espectador sentir esse mesmo. ano, assim, mas assim, ainda. Eu Só também as nunca vi derrotas. uma Copa ganhar. Amiga, eu gente. A nasci gente um nunca- ano depois da Copa. Eu nasci uns 3, eu acho. Mas nunca vi o Brasil ganhar uma Copa, gente. Como que é Olha, sentir isso ao vivo? é uma sensação fantástica, porque, na verdade, você acaba se remetendo a um histórico importante de tudo que você fez para estar naquele momento ali. Eu tive a oportunidade, na ocasião, claro, com o atletismo, mas uma prova semifinal de campeonato mundial num estádio olímpico, onde foi realizada a primeira Olimpíada, em Atenas, né? Com 45 mil pessoas assistindo. Então, é fantástico, porque, na verdade, você entra num estado quase de anestesiado ali, porque você quer fazer o melhor que pode naquele momento, e você se preparou para estar ali naquele momento, né? Então, é óbvio que isso traz uma emoção e é muito importante. Mas a questão do autocontrole é sensacional. Imaginem, por exemplo, vocês remeteram um pouquinho, há pouco tempo atrás, o Neymar cobrando o último pênalti contra a Alemanha. Nossa. E a gente já tinha um pouco aquela coisa, né, Pesou. daquela ressaca do 7-1, vamos dizer Sim, assim. Pesou. Numa final das Olimpíadas, com o Maracanã lotado, e ele vai lá e, né, faz o gol e consagra. Então, praticamente foi o primeiro título nosso olímpico. O Brasil ainda até então não tinha conquistado uma Olimpíada. E olha que o Romário já jogou a Olimpíada e outros atletas tão importantes também, e ainda Sim. assim nós não tínhamos conseguido. Então, foi muito importante para a gente aquele momento. Agora, imaginar toda a expectativa que se cria para aquele ato, naquele momento, e a pessoa ter autocontrole suficiente e, além de não comprometer a eficiência, e conseguir trazer para a gente aquela coisa que lavou a nossa alma, né? Então, é Exato. claro que a gente se sente representado naquele momento ali. Então, a emoção é muito grande. A emoção tá muito grande, o papo tá muito legal, assim, eu já estou extremamente recarregada para acreditar no Hexa, E eu também. mas infelizmente está acabando. Passou rápido, né? Muito rápido. É um Muito assunto rápido. muito legal. E eu quero falar para vocês dois, quero a opinião de vocês dois, para que vocês falem pro público, falando como que PP e Educa estão trabalhando junto nesse Hexa, no acreditar. No acreditar que vai dar certo, porque já deu certo, gente. Eu não queria dizer nada pra vocês, não, mas já deu certo, tá? Então eu quero que vocês falem isso pro nosso público, como que educação física e publicidade, como o tema da Copa une as pessoas, une marcas, e eu quero a opinião de vocês dois, tá? Falando assim pra câmera, para nossos queridos... Como é que é quem escuta? Ouvintes? Os nossos Espectadores. espectadores, entendeu? Então vamos lá, pode começar, professor. Eu tenho uma opinião muito pessoal, mas eu acho importante compartilhar e digo a verdade. A publicidade, a questão da base da propaganda, principalmente, ela é que dá vida, é que dá visibilidade, que a nossa alma, nossos anseios mais importantes. E a educação física sempre foi muito coração. A gente lida com o movimento de um modo geral, mas é claro que a questão importante de associar o esporte dentro desse segmento cria um impacto muito positivo de disseminar para todo mundo essa questão de transmitir valores de esperança, de patriotismo, de confiança e, acima de tudo, de confraternizar.
Então, esse é o fator. Eu penso que essa Copa vai trazer para a gente um pouco dessa questão, da gente voltar a acreditar realmente, de sentir que nós temos alguém que nos represente, ou tenha uma estrutura que nos represente, que é a seleção. E todos nós, quer queira ou não, a gente tem no fundinho um pouco de esperança. E eu acho fundamental que isso aconteça da melhor maneira possível e a gente possa estar futuramente aqui comemorando. Com certeza, Com sempre. certeza. Professor Michael? Nós somos um país com muitos problemas. A gente, historicamente, tem grandes desafios. E a atividade esportiva, ela cria oportunidades de transformação de vida. A gente tem um professor aqui do lado que tem o seu testemunho próprio, Sim. de ter a vida transformada através do esporte. E do esporte levou ele à academia. E está aqui hoje com a gente compartilhando a sua experiência. Nós somos um país carente de heróis. E os nossos principais heróis estão relacionados à atividade esportiva. A gente teve Ayrton Senna, incrível. A gente teve Gustavo Kuerten. Agora a gente tem um novo jogador de tênis. Me fugiu o nome dele, João Fonseca. O João Fonseca. A moça do atletismo que ganhou a medalha de ouro. A moça do atletismo. Judô? Agora... Do judô? A do Eu judô, acho que era... mas também teve... Não, do atletismo não, do a gente tem o Alisson ginástica. dos Da Santos. ginástica, a Rebeca? O Alisson é outro nome. fantástico. Tem a do skate. A do skate, a Raíssa. Tem a Daiane. Então, Gente. assim, a gente começa um país com tantos desafios sociais, econômicos, políticos, e a atividade esportiva, a educação física, ela vem para casar com isso, certo? Para dar um pouco de esperança para a população. E a Copa do Mundo, ela é esse momento. Acontece de 4 em 4 anos, ela tenta apagar as arestas, os problemas sociais que a gente tem, para que ali em 30 dias, 20 e poucos dias, a gente possa ter alegria e a esperança de conseguir um título, e depois continuar a nossa vida. A publicidade, ela vem para demonstrar isso, para trazer os valores disso, para trazer a união que nós precisamos ter nesse momento muito ímpar, que acontece só de 4 em 4 anos. Esse ano com muitas mais seleções, um formato diferente, um formato mais longo, mas estamos aí. Essa a pequena mensagem que eu deixo. A gente tem que ter esperança e a atividade esportiva, ela traz isso. Gente, foi, assim, incrível ter essa noite com vocês aqui. Muito. Tô muito feliz, o assunto é muito bom, é muito legal sempre comentar com isso de dois polos diferentes, 2 olhares diferentes, mas querendo ou não que se complementam muito. Com certeza. Porque tudo que vocês falaram estão muito coeso com tudo que está acontecendo, com tudo que realmente é. E o momento que a gente está vivendo agora. E a gente está muito feliz mesmo por vocês dois terem vindo, por terem topado. Eu acho que foi o melhor encerramento que a gente poderia dar. Com certeza. Talvez eu seja muito patriota, talvez só um pouquinho. Mas eu quero saber, assim, uma opinião rápida. Qual é o jogador que vocês estão apostando? Definitivamente, Hendrick. Eu penso que, entre aspas, como elemento surpresa e de coadjuvante, ele ainda pode mostrar muito. Eu gosto muito da garra daquele garoto e acredito que ele tem muito o que mostrar, na verdade. Falta a questão da oportunidade. Essa palavra-chave, eu estava conversando com o professor Michael antes, sobre alguns aspectos da questão da nossa realidade, de um modo geral, mas essa é a palavra que cabe, a questão de oportunidade. E no momento adequado, essa oportunidade deve acontecer e ele vai mostrar para que veio. Sinto falta do Estevão, que não está presente, por questão de lesão, mas ainda assim é bem possível. E vou torcer muito para que o Neymar possa fazer o melhor possível dentro das condições que ele tem, que já seria muito importante, ajudaria muito, Demais. E ele encerrar a carreira, vamos dizer assim, com chave de ouro. É um vencedor, talentosíssimo, não se discutir, Sim. mas hoje ele briga literalmente com as limitações do corpo em vários aspectos que tem, não dá para ele a possibilidade de estar tão plenamente favorável, vamos dizer assim, fisicamente falando, para poder nos ajudar. Mas ainda assim, acredito que de uma forma ou de outra ele vai conseguir fazer uma boa participação. E você, professor, tem algum? Era isso também. Eu ia falar o nome do Neymar, a gente torce muito para ele fazer esse fechamento de carreira dele. E o Hendrick é essa transição, é essa transição maravilhosa aí que a gente tem. Ele vai ter a oportunidade dele, e quem sabe seja nessa Copa, para viver essa nova geração, que a gente precisa. Sim, a e gente o Neymar precisa de um novo herói, como o senhor disse. Sim, um novo herói. Pode E ser ele é iluminado, né, gente? O Hendrick. Ele é. Então é isso, gente. Estamos muito bem representados lá fora. Não tenho dúvida nenhuma disso. Muito bem. Anota o que eu disse. Como o professor voltou no podcast, a gente vai ganhar o Hexa. Vai ganhar o tá? Hexa.
Somos hexa já. Anota. Às Gente, vezes a gente já ganhou. Já Quem ganhou. estiver ganhou. assistindo já vai estar falando, não, mas já ganhou. Já assim, se ganhou. a gente já ganhou, você vai anotar aqui. Rayane, Visões da Rá, tá? Visões da... O novo Muito quadro, bem. Visões Adorei, da Rá. adorei. Sonhar sempre é possível e eu também acredito nisso. Aê. Estamos juntos, gente. Parabéns, Então é parabéns, isso, pelo, gente. parabéns pelo semestre de vocês, pela dedicação, pelo profissionalismo que vocês fizeram com o Pode Falar nessa nova temporada e que venham outras aí. Ah, Com certeza. muito obrigada. Voltaremos cada vez mais Com tudo animados. daquele gente. jeito. Muito obrigada, gente. Muito obrigada, convidados. Muito obrigada, minha parceira. A gente se vê depois das férias. Com certeza. Então, beleza. Ó, a gente combinando. Ó, que bonitinho. Ah. A gente sempre vem combinando. Então é isso, gente. Um beijo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem muito aí, tá? Compartilhem, assista e partiu férias? Partiu férias. Então vai, toca pra nós. Tchau, gente.